Alô, meus queridos alunos do nono ano. Dando continuidade ao nosso sistema de aulas gravadas, eu gostaria de lhes lembrar que na semana passada nós falamos sobre o governo constitucional de Getúlio Vargas. É claro que quando eu me refiro ao governo constitucional da era Vargas, eu estou me referindo ao período em que a era Vargas foi fundamentada dentro de uma Constituição. O governo constitucional vai de 34 a 37 e nós trabalhamos na semana passada algumas características desse governo constitucional que compõe o período da era Vargas. Ora, professor, e hoje nós iremos ver o quê? É necessário que você entenda que o governo constitucional, já que era regido por uma Constituição, tinha um prazo. E tendo prazo, é necessário que se realizem novas eleições. Só que Vargas não queria sair do poder. Vargas não tinha a pretensão de sair do poder. Embora ele apoiasse um determinado candidato paraibano, São Paulo se lança também na corrida presidencial, mas o fato é que Vargas não queria sair do poder. E para isso os seus adeptos divulga a existência de um plano elaborado pelos comunistas para que possa tomar o poder. Bom, meus queridos alunos, essa é a desculpa que Vargas queria. Certo, professor? E que plano é esse? Está aí na tela de vocês. O plano Cohen. Aí você olha e diz: o que seria o plano Cohen? Aí eu lhe digo que o plano Cohen era inicialmente, para que você possa entender, o plano Cohen era uma farsa criada pelos partidários de Vargas para que Vargas se perpetuasse no poder. Então o plano Cohen, como nós vimos na aula passada, tratava-se de um plano que visava supostamente assassinar personalidades importantes do Brasil e tomar o poder. Aí, na verdade, foi uma farsa arquitetada por Getúlio junto à Ação Integralista Brasileira. Getúlio Vargas declara estado de guerra e implanta uma ditadura pessoal em 1937. Ou seja, Vargas esperou uma desculpa e quando essa desculpa supostamente não veio, eles criaram essa farsa para que Vargas se perpetuasse no poder, assim como o fez. Então, em 2 de dezembro de 1937, os partidos foram dissolvidos. E a partir de então, inicia-se uma nova etapa da era Vargas, o chamado Estado Novo. Certo, professor? O que seria o Estado Novo? Seria a terceira etapa do governo Vargas, que tinha características ditatoriais
E quando eu falo características ditatoriais, era ditatorial realmente. Então, Vargas, que outrora era defensor da democracia, o homem justo, agora passa a virar um ditador. Acompanhe, venha comigo, não me abandone na tela aí. No Estado Novo, Getúlio impõe um rígido controle dos meios de comunicação e da educação, que outrora ele contemplou na Constituição de 34. O Estado está presente em quase tudo e a figura de Vargas é exaltada pelos trabalhadores. Então, o Vargas tenta, a partir da propaganda, demonstrar que ele é o cara que o Brasil precisa para que este evolua a partir do ponto de vista econômico e estrutural. Então, o nacionalismo fica mais forte. Ou seja, Vargas trabalha essa questão do nacionalismo. Aí você diz, professor, o que é nacionalismo? É aquela identificação com a nação. É a formação de identidade com a nação. Ou seja, os brasileiros teriam que ter orgulho e teriam que trabalhar isto diariamente para que evoluísse a partir do ponto de vista da identidade étnica com a sua nação. O fato é que dentro desse contexto, Vargas vai criar a partir daí a Voz do Brasil, programa de rádio que ainda hoje existe dentro da programação das rádios de todo o Brasil. Então, Vargas, a partir de então, dentro das escolas primárias, das escolas que ele criou, ele vai pregar o nacionalismo e vai pegar a sua figura como a referência nacionalista do país. Aí está algumas fotografias para que vocês possam entender como se deu essa tentativa de implementação de uma nova adoção cultural com relação ao nacionalismo. Então, dentro dessa perspectiva, eu gostaria que você prestasse atenção que para que ele não sofresse oposição, dos seus opositores, Vargas cria o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. O DIP foi criado em 1939, em substituição ao Departamento de Propaganda e Difusão Cultural, que em 1934 havia substituído ao Departamento Oficial de Propaganda, o DOP, cuja estrutura obsoleta obrigou ao governo a ampliar sua abrangência. O que é isso tudo? Por que, professor, que é necessário falar sobre o DIP e sobre o DOP com relação à estrutura governamental de Getúlio Vargas? Esses departamentos tinham a atribuição de investigar todas as reportagens, as opiniões contrárias ao governo Vargas. E você diz, ô professor, e faziam o quê? Geralmente censuravam e torturavam, capturando e torturando, é claro que de forma surdina,
todos aqueles que eram contrários ao governo Vargas. Muita gente nessa época se exilou. É claro que quando eu falo muita gente se exilou, eu estou dizendo que as pessoas mudaram de um canto para outro. Mudaram de um canto para outro porque não se sentiam seguras dentro de um governo com características ditatorial. O fato é que em 37, a partir destas constatações, o DIP era dirigido pelo jornalista e intelectual Lorival Fontes. Então, o DIP era dirigido pelo jornalista e intelectual Lorival Fontes e tinha a responsabilidade de fiscalizar todas as publicações, todas as obras que de uma forma viesse a ser contrária a Getúlio Vargas. Então, pessoal, o fato é que eu não sei se você dá-se conta com relação ao ano do Estado Novo, e você vai observar que entre 1939 e 1945 ocorre a Segunda Guerra Mundial. E o fato é que o Brasil se envolve na Segunda Guerra Mundial apoiando os Estados Unidos. Ora, professor. Então, dentro dessa perspectiva, Vargas constrói uma aproximação com os Estados Unidos no sentido de conseguir empréstimos para que financiasse um projeto nacional de desenvolvimento. Então o Brasil se aproxima dos Estados Unidos com interesses, professor? Claro que sim. Não tem como não se aproximar dos Estados Unidos sem segundos interesses. Então o Vargas começa o seu projeto desenvolvimentista para o país e começa a adquirir empréstimos para o Brasil. Então chega o momento que Vargas tem que aderir à Segunda Guerra Mundial e adere ao lado dos Estados Unidos. Com o fim da guerra, a pressão é grande para o final do governo de Getúlio Vargas e, consequentemente, o fim do Estado Novo. Então, o fim do Estado Novo se dá a partir da contradição por parte de Getúlio Vargas em ser um Estado ditatorial e estar combatendo uns outros estados ditatoriais. Ou seja, eu estou combatendo algo que eu sou igual a ele. Oxe, não entendi, professor. Ora, Vargas não era ditatorialista? Vargas não tinha um poder centralizado? Como era que ele poderia combater Hitler e Mussolini na Segunda Guerra Mundial, que eram tiranos, que eram ditadores, ele sendo um? Então, essas contradições que faz com que Vargas cesse
a questão do seu Estado ditatorial. Pois bem, me acompanhe aí. O fim do Estado Novo se dá a partir da guerra contra o nazifascismo, foi aproveitada pelos grupos liberais brasileiros para combater o próprio Estado Novo. A contradição em se lutar pela liberdade dos outros países e manter a ditadura fez com que Vargas desse início à abertura democrática. É o que eu falei, é essa a contradição. O governo fixou o prazo para a próxima eleição presidencial, ou seja, está a partir daí determinadas questões. Concedeu anistia a todos aqueles que foram exilados, condenados políticos, soltou os comunistas que estavam na cadeia, permitiu a volta dos exilados ao país, foram organizados diversos partidos políticos. Foi permitida a legalização do PCB, Partido Comunista do Brasil, que vivia na clandestinidade. Ou seja, a guerra, de certa forma, foi proveitosa. Então, a partir daí, termina-se o Estado Novo, mas se inicia um outro movimento chamado queremismo. Ou seja, partidários de Vargas querendo Getúlio no poder novamente. Durante a campanha eleitoral, Getúlio Vargas fazia um jogo duplo. Apoiava aparentemente o general Eurico Gaspar Dutra, mas às escondidas estimulava um movimento popular que pedia sua permanência no poder. Ou seja, Vargas não queria largar o osso. Embora ele apoiasse Eurico Gaspar Dutra, ele incitava as massas para que as massas solicitasse a permanência dele no poder. Era o queremismo, palavra derivada dos gritos que diziam que queriam Getúlio Vargas. O queremismo era impulsionado pelo PTB, Partido de Vargas, e pelo PCB. Em 29 de outubro de 45, tropas do exército cercaram a sede do governo, o Palácio do Catete, e obrigaram Vargas a renunciar. Era o fim do Estado Novo. Getúlio Vargas foi afastado do poder sem receber nenhuma punição política. Com o apoio político de Vargas, o general Dutra venceu as eleições presidenciais. Então, pessoal, a grosso modo, esse é o final da nossa aula através dos slides. Na próxima aula eu vou trabalhar alguns temas paralelos ainda sobre a Era Vargas, mas eu deixo para vocês uma tarefa. A página 434 até a página 437, ok? Então, responda a atividade e poste no privado. Eu espero que eu tenha sido compreendido. Na próxima aula nós veremos alguns assuntos paralelos com relação à Era Vargas, mas até a próxima aula. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau.